Tu falou uma parada aí que é interessante, que tem a ver com que a empresa deveria... O ideal é que ela deveria funcionar independente do rosto, do teu rosto, por exemplo. Sim, né? sim. Mas existe um movimento agora que tem a ver com internet especificamente, que é as empresas colocando nelas mesmas um rosto, né? E esse rosto, geralmente eu uso o exemplo aqui da Carla, lá da CIMED, né? Que ela acaba se tornando o rosto da CIMED, que é um ponto de ancoragem para audiência, não, mas para o público mesmo. Consumidor. Para o consumidor se identificar com aquela marca por meio daquele rosto ali, né? Esse é um movimento, assim, vocês já estão fazendo isso há muito tempo, esse movimento já existia antes, a gente está só recalchutando ele? Olha só, engraçado, o mercado financeiro ele vem mudando de ideia sobre esse assunto. Ali na década de 80, 90, até 80 anos 2000, existia um pensamento no mercado financeiro que seria negativo um líder com uma marca muito forte, porque poderia criar uma dependência entre a empresa e a figura daquele cara. Então existia uma resistência quase preconceituosa sobre isso. A gente tinha algumas exceções no mundo. Uma delas foi o Steve Jobs e o Bill Gates, naquele período da história. E muito maneira essa rivalidade. Sim, né? Exato. E o Bill Gates e o Steve Jobs chegou a ser demitido no negócio dele. Mas depois eles tiveram que recuar e dar o braço a torcer e trazer ele de volta. E aí ficava sempre a dúvida, caramba, a Apple depende do Steve Jobs? Sempre ficava aquela... A real é que todo negócio, sem exceção, depende do seu fundador até um momento. E essa dependência, ela não é negativa, é o contrário. Ela é condição para que aquele negócio passe por uma zona de arrebentação, digamos assim, onde é aquela zona mais crítica que a empresa pode desaparecer a qualquer momento. Então, um líder é o que faz a diferença. Todo líder fez a diferença no seu negócio até um ponto. O que é negativo é quando, depois de um determinado tempo, essa dependência ela se perpetue. Que daí o que acontece? Esse cara morrer, esse negócio tá prejudicado. Então, é um primeiro sucesso para um líder fazer esse negócio acontecer. Depois, um segundo sucesso é ele fazer esse negócio acontecer sem a dependência dele. E a Apple conseguiu cruzar essa arrebentação. Tanto é que hoje a Apple é uma empresa trilionária em dólar, multitrilionária em dólar, sem a presença do Steve Jobs, mas fica a memória do cara que foi o que revolucionou. Agora a gente vive um momento diferente. Porque Steve Jobs e Bill Gates é quase como se eles tivessem uma licença poética para serem esses líderes e as outras empresas não. Agora, nessa creators economy, ou seja, na economia criativa da internet, já é admissível que líderes com presença forte do ponto de vista público sejam aceitos pelo mercado financeiro. E que isso não seja visto como um ponto negativo. O próprio CIMED, que você acabou de citar agora, acabou de receber um aporte do Fundo Soberano de Singapura, quando a gente sabe que o Adib e a Carla são presenças fortes e que movimentam a CIMED. Então, hoje, você vê Zuckerberg, você vê o Jeff Bezos, você vê, e dentre muitos outros dessa nova geração, tech, que mostrou que um líder, a personificação da empresa na figura de um líder, ajuda a vender. Isso não é negativo. E não existe, digamos assim, mais este preconceito. Agora, obviamente, continua sendo importante o líder também criar esse momento onde ele institucionaliza, ele despersonaliza o negócio e institucionaliza o mesmo negócio. É que daí isso, hoje em dia, que faz? É o papo que a gente fala assim, tanto de cultura, sabe? O líder pega, o fundador pega, daí consegue construir uma cultura sólida dentro da empresa, onde todo mundo acaba tendo um pouco dele, refletindo ele nas tomadas de decisão, tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Eu tenho uma teoria sobre isso. Daí não sei se faz sentido ou não, posso estar falando uma grande asneira aqui, mas por isso que é legal bater papo. Mas a década de 90... Tem ninguém ouvindo. Né, 80, quase ninguém. 80 e 90, muito desse posicionamento até dos fundos, eu lembro muito, porque eu sempre fui um moleque da internet, né? E daí quando eu comecei a montar as minhas empresas, aconteceu isso. O fundo chegou pra gente fazer a venda e falou, puta, Breno, você tem que sumir, não sei o quê, você não pode. Tanto é que eu fiquei num hiato
No começo do Twitter, era um dos caras que mais tinha seguidor no Twitter. Eu meio que fiquei no hiato depois que eu desbloqueei o iPhone, porque era isso, eu precisava criar o nome da minha empresa, né? A Fingertips não podia depender 100% do Breno. A outra empresa não podia depender 100% do Breno. Não tem mais a ver com o canal antigamente? Antigamente o que acontecia? A partir do momento que a gente ficasse famoso e a gente tivesse muito espaço na Globo, no SBT, na Veja, na Exame, aí essas empresas não iam ficar fazendo tão pay media. Hoje não. Hoje, como a gente tem tantos canais abertos, criou comunicação direta. Então é importante hoje você ter aquela voz, aquele rosto, a identificação. Hoje mudou completamente a relação. Então era muito mais uma forma deles se protegerem. É que pulverizou. É que quando você estava só... você falou em década de 80, para a galera que é mais jovem, não vai lembrar como é. Mas praticamente... uma matéria no Fantástico ou uma capa na Veja elegia um presidente ou derrubava um presidente, entendeu? Hoje em dia já não é assim, porque hoje em dia a internet ela pulverizou. Todo mundo tem a sua emissora, né, de televisão na sua própria mão. E essa pulverização também torna o risco da dependência de uma figura menor. Exato. Então, hoje, não ter essa figura é tipo assim, cara, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá louco? Não, bora fazer. Tem que pegar, criar sua identidade, se conecta com o público. E daí você pega até as grandes empresas brasileiras começaram a fazer essa virada. Tá vendo? Você deu o Benchimol do XP, todo mundo. Faz, o André Esteves do BTG, a Cristina Junqueira do Nubank. Tá cada vez todo mais mundo está se posicionando na internet, porque todo mundo já entendeu que isso é um ativo. Não é mais um passivo. Exato. É um ativo. É um ativo e que não só humaniza, como você consegue ter o canal direto, você tem a fidelização, você tem a frequência e você consegue muitas vezes passar a mensagem, que eu aposto com o Flávio também já aconteceu, várias vezes a gente sentava, dava uma entrevista, alguma coisa, a headline não tinha nada a ver com o que a gente tinha falado. Isso é muito comum. Cara, e daí você vai olhar e fala assim, cara, não, calma aí, vem, volta aqui. Não, como será que tá a thumbnail do episódio de hoje? Né? Mais ou menos isso. A thumb do último eu pedi pra trocar. Aí como que tava? Eu não sei como é que tá, mas os caras eles vão fazer de um jeito que vai chamar muita atenção. Eles são bons, é por isso. Mas aí, agora vamos para aquela parte da consultoria pública, que é a seguinte, ó. O meu negócio, ele é isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? E é claro que tem outras coisas e tal, mas o meu principal negócio sou eu. Eu sou o meu principal produto, né? No meu caso, isso tudo que a gente falou até agora é mais acentuado, porque no caso da CIMED, eles vão vender produto farmacêutico. No caso de, sei lá, da Apple, do Steve Jobs, ele vai vender aparelho, iPhone, isso aqui. No meu, sou eu falando com os outros. Né? Então aqui eu tenho o máximo de bom de um lado e nada do outro, que a galera me conhece, a galera respeita, os caras vêm até a Zona Leste fazer uns episódios aqui comigo. Que é longe. Né? Que é longe. Mas eu sinto também que eu vou ter muita dificuldade em ficar velho. Vamos dizer que eu fique velho fazendo isso aqui, tá bom? Se a gente for pensar naquilo que você falou, a empresa é feita para ser herdada, blá, blá. Vamos dizer que eu escolha ser herdado. né? Eu suponho que eu terei muita dificuldade pra treinar um outro cara pra fazer que nem eu. Manja. É que esse não é teu produto. Exato. Cara. Então tá bom. Esse não é o seu produto, então. Você talvez não tenha um produto. Exato. Entendeu? Isso é apenas um canal de aquisição. Você é um canal de aquisição. Você é um canal de mídia. Não é? Então eu tô olhando errado. Isso. Se você está olhando que você é o produto, você está olhando errado. Lembra quando eu falo de ecossistema? Que tem que criar o ecossistema, tudo. Teve a ideia, hoje é fácil falar, né, e criticar, como a gente tem várias conversas em portas fechadas, né, no Flow, mas existem duas coisas que alguns empresários cometem, que muitos deles querem fazer escala a qualquer custo e de vez em quando eles fazem escala que eu chamo por leque. Eles começam a abrir várias frentes e param de dar atenção no core, no produto, na teoria principal, que é um pouquinho que aconteceu com o Flow. Aqui, você tem que entender que você tem um negócio gigantesco que é a entrada para o seu ecossistema. O que você vai amarrar embaixo, onde vai te dar monetização, frequência, assinatura, onde você vai ter um clube exclusivo, onde você vai ter experiência. Dá para você montar um conjunto todo e usar esse canal de aquisição como o que é a melhor coisa hoje em dia aqui. Custo de usuário, né? O CAC, né? E tá cada vez mais caro. Hoje você tem parando para pensar, qualquer empresário adoraria. Imagina você começar uma empresa com 2,4 milhões hoje de clientes. Você tem 2,4 milhões de assinantes.
ali. Você tem hoje, a nossa live deve ter agora o quê? Umas 10, 12, 14, 20 mil pessoas assistindo. Então, assim, você tem cliente, você tem atenção. O que você tem que agora pensar é estruturar produtos em volta que criem esse ecossistema, onde você consiga ter maior frequência, maior monetização, melhorar, que não dependam necessariamente de você. Ainda assim, mesmo que eu construa tudo isso daí, a partir do momento, na minha cabeça, tá? A partir do momento, vamos dizer que eu fique doente e eu pare de fazer o flow um tempão. Fudeu de qualquer jeito. Qualquer produto desse que eu crio embaixo de mim, eu ia precisar mesmo de alguém para fazer o flow no meu lugar. Não ia? Depende. Minha visão é que não necessariamente. A gente acha que é isso. Hoje, por quê? Porque você está nessa cadeira, aqui sentado, tudo. Se acontece alguma fatalidade, acho que não acabava o flow. Minha opinião. Porque você tem uma cultura hoje aqui dentro forte. O Jeanzão ia poder sentar na mesa, ele não ia fazer igual, ia dar um baque, o pessoal ia falar, tem um ecossistema em volta, você já tem várias pessoas que gostam. Eu acho que o Jeanzão ia arrebentar, cara. Eu também acho. Porque ele já sabe que eu quero estar muito afinado com o editor aqui. Tá deixando ele mais bonito ali, ó. Vê o take legal aí, Jean. Mas assim, de verdade, cara, é óbvio que a gente tem que ter essa preocupação. Daí, de novo, por isso você tem que montar outras coisas para sustentar. Mas, cara, não se prende a isso. Você prende em como você consegue montar uma estrutura que dependa cada vez mais. É a mesma coisa igual. Eu tive a época da Fingertips, 80% do faturamento da minha empresa, que não era pequeno, era de um cliente só. É um puta de um risco também. É a mesma coisa. É um puta risco. E daí o que a gente fazia? Nos planejamentos estratégicos, a gente pegava, mapeava e falava, olha, a gente tem que diminuir a dependência desse cliente pelo menos em 30%, 40%. Em 3 anos... esse cliente precisa ter pelo menos uma participação de no máximo 35% dentro do faturamento da companhia. E não é diminuindo. Que ainda é muito. Que ainda é muito. Só que não diminui, crescendo a companhia. A gente fazia um monte de estratégia. Então é isso, entendeu? Hoje sim, o Flow tem uma alta dependência deste canal. Você tinha outros canais e está fazendo, né? Agora você está compondo de novo, Flow News. Você está tentando quebrar essa hiperdependência. O que falta um pouco é criar produto, na minha opinião, um produtinho de base, que a gente já conversou bastante. É como esse ecossistema funciona independente da figura do Igor. A aquisição vai continuar sendo você um tempo. Eu não pretendo parar. É aquela comparação que a gente conversou da última vez, né? Da Globo e o SBT, né? A Globo vive só da publicidade. E o SBT, ele produzia, ele tem suas próprias marcas e produtos embaixo e usava o canal de aquisição, a mídia, como canal de aquisição. Bom, as conversas com vocês produziram em nós aqui o efeito que temos um produtinho quase pronto. Daqui a pouco, depois a gente conversa sobre ele, porque eu precisava, inclusive, eu encherei o saco de vocês, eu já avisei, inclusive, que eu enchei o teu saco e o teu saco, para ouvir de vocês sugestões do que dá para mexer nessa parada aí, mas a gente vai falar disso. Vou te dar um exemplo só para você guardar. Você achou que o SBT ia acabar com o Silvio Santos quando ele faleceu? Tem alguma marca mais próxima do seu fundador do que o SBT? Do que a figura do Silvio Santos? O maior comunicador do Brasil? O SBT acabou? Não. Ou tá se reinventando? Tá precisando se reinventar? Tá se reinventando. Tá se reinventando. Agora, Copa do Mundo trazendo um monte de gente legal de esporte, os programas estão tentando, tá se reinventando. É isso. Você descansa 2, mas depois... E no segundo mês? Sério, Flávio, eu fiquei desesperado. Eu acho que foi por isso que eu fiz tanto esporte. Daí eu comecei a correr no condomínio, pedalar, nadar. Era tanta coisa. Eu falava assim, cara, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa, Aí inventei 10 empresas ao mesmo tempo, até voltar pro iFood. Mas, cara, inventei 10 empresas, comecei a fazer. Daí algumas ficaram no meio do caminho, outras deram super certo. Mas é isso, eu acho que quem é empreendedor é tipo uma chama, cara. Não apaga assim. Você vai arrumar coisa para fazer. Você vai arrumar.